Boa noite, igreja, a paz de Cristo. Amém. Vamos ficar de pé. Hoje é uma noite de celebração da família. É uma honra, uma alegria estar junto com vocês aqui. Saber que a família de vocês está aqui. Aqueles que não estão ainda estarão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso. Vamos juntos celebrar agora. Que a gente possa nesse momento baixar nossas cabeças, que a gente possa ter um minuto de agradecimento por essa semana que passou e aquela que virá, e eu sei que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Amém? Ele está fazendo no nosso meio. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos em primeiro lugar te agradecer, Senhor. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos guardado, nos livrado de todo mal. Eu creio, Deus, que está vindo um tempo, Deus, onde a gente vai simplesmente desfrutar e acessar tudo aquilo que o Senhor deixou disponível para a tua igreja, para cada um de nós, Pai. Nos livra do dia mau que tem aí pela frente. Nos livra, Deus, dos homens maus, Pai, que querem simplesmente, Deus, destruir as nossas vidas, a nossa finança, Pai. Livra a gente do engano, da mentira, da falsidade, da hipocrisia, Pai. Que a gente possa realmente aqui, Deus, se tornar uma família, Pai. Que isso aqui não seja um lugar, Deus, simplesmente, Deus, só para estar ou para vir, mas que a gente realmente se torne uma família para se pertencer. Em nome de Jesus, que a gente possa ajudar um ao outro, a gente dizer: esforça-te, tem bom ânimo, vamos, não desista, vamos continuar, vamos em frente, que seja assim, como na família, Deus. Muitas vezes a gente simplesmente, Deus, começa, Deus, a empurrar alguns para chegarem até o destino deles. Então, que a gente possa neste momento empurrar os nossos irmãos, empurrar essa igreja, empurrar cada um de nós, não só o pastor da pastora, mas cada um de nós, para alcançar o destino que Deus tem traçado. Não se fala aqui só de um pastor, uma pastora ou de um ministério. Isso aqui se fala do reino de Deus. Isso aqui é o reino de Deus. Aqui nós não precisamos fazer as coisas obrigado ou só porque mandamos, mas a gente tem que ter o coração na obra. Nós temos que ter o coração ligado a Deus. Aqui nós fazemos por amor. Aqui nós fazemos quando vemos a necessidade. E se você ver a necessidade, atenda, porque Jesus está te mostrando algo. Não espere pelo irmão do lado ou por outro, mas simplesmente veja a necessidade e atenda. É assim que a gente entende o reino de Deus. Nós não precisamos obrigar ninguém. E eu sei que vocês estão aqui de livre e espontânea vontade. Eu sei que nessa noite nós vamos celebrar pela família e vamos celebrar tudo aquilo que Jesus fez. Nós vamos estar ceando, vamos celebrar a morte e ressurreição da sua vida, Jesus. E eu creio, Pai, eu creio, Deus, que o amor é que vai nos unir. Eu creio que além de regras, sabe, além de doutrinas, Pai, além de dons, além de ministério, eu creio que o amor vai nos unir. É isso que nós precisamos, é isso que nós vamos precisar nos últimos dias. Que o amor nos una e que a gente junto possa se aquecer e não deixar o amor se esfriar, não deixar a fé desaparecer de dentro de nós. Essa pregação vai ecoar por todo esse tempo agora, Deus. Que o amor não se esfrie e que a fé não desapareça de dentro de nós. Mas para isso acontecer, nós vamos ter que continuar juntos. Nós vamos ter que continuar se encontrando. Nós vamos ter que continuar se alcançando, escutando exortações, consolações, escutando as edificações que tem que ser feitas dentro de nós e no meio de nós. Então, em nome de Jesus, Pai, que nessa noite a gente possa entender tudo aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, cada um aqui nos presentes. Ajuda a nós, ajuda a nossa família, ajuda essa igreja, Deus, a chegar no destino que cada um tem. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Que a gente possa nesse momento se desligar de tudo e a gente possa se conectar ao céu. Esqueça tudo que você passou nessa semana, se conecte ao céu, cante, louve, ore, adore ao Senhor em nome de Jesus.
sangue lá na cruz. Por amor a mim, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo nome de Jesus.
sobre o corpo, sobre a mente, sobre a alma, sobre o espírito. Domina sobre tudo e sobre todos. Que a tua certeza comece a brotar nos corações. Que a certeza de quem tu és, de quem nós somos, comece a brotar em nossos corações. Que as dúvidas se desfaçam em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Como é que vocês estão? Tudo bem? Amém? Quem não está vai ficar em nome de Jesus. Amém? Para estar nossa palavra da oferta, quero chamar uma irmã aqui para estar dando testemunho. Eu creio que vai edificar muito a nossa fé. Amém? Cadê a nossa irmã? Glória a Deus. Os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Como todos sabem, eu sou de amor para chorar mesmo, então vamos lá, irmãos. Porque, primeiramente, eu quero falar para vocês que, desde quando começou a campanha, que passou para toda a igreja, né? E aí eu peguei, eu ouvi, a gente foi na Praça 7, eu até ouvi. E para quê? Né? Fazer esse tipo de jejum? Jejum mesmo é o dia inteiro sem comer, né? E o nosso jejum começou por televisão, e foi passando por café, doce, e foram etapas. E nessas etapas veio o café. E eu estava tendo muita dificuldade para poder jejumar, orar, nem se fala. Estava igual a Samara, orar deitada, Samara. Eu estava nesse sentido. Então, eu peguei e fiquei observando, né? Aí eu peguei, porque tem muita gente que fala assim, a gente dá ênfase, né? De mais a bispo, isso e aquilo. Mas não é, a gente tem que realmente dar uma palmatória, irmãos. Que foi por Deus. Essa campanha é de Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Eu não estava com vontade de ficar sem tomar café. De jeito nenhum. Minha cabeça dói, ainda dói. Mas eu consegui. E aí eu fui ver o porquê Deus fez esse propósito para cada um de nós, porque o meu era o café, mas muitos pode ser de doce, cada um de alguma coisa. E foi terrível, foi muito difícil. Entrei, fiz direitinho, a semana inteira sem tomar café, ô glória. Deu dor de cabeça no primeiro dia, no segundo já estava melhor, no terceiro dor de cabeça de novo, mas glória a Deus, e foi seguindo. E com isso teve oração de madrugada, e vale, irmãos, vale sim a gente poder orar, jejuar, buscar a Deus, pedir para Deus. Glória a Deus, aleluia. Guardar nossos filhos, nossa família, mesmo que não estão aqui. Mesmo que eles não estão hoje, mas eles virão. Amém, glória a Deus. Então, semana foi muito tribulada. Mas muitas das vezes, Deus ele quer mostrar para nós poder, ele pode sim todas as coisas. Amém. Mas
mas Ele não faz nada no nosso tempo, assim no tempo dele. O porquê no tempo dele? O porquê que Ele pode fazer e não faz? Como aconteceu na fornalha de fogo, Isaac e Abednego. O Senhor poderia ter livrado, poderia sim. Mas muitas das vezes Ele quer mostrar para nós. Justo Deus, santo tu és, ó Pai. Que Ele não quer só livrar, Ele quer estar lá. Ele quer estar lá no meio, como Ele estava no meio dos três lá. Mostrando a grandiosidade de Deus nas nossas vidas. O quanto Deus é grandioso para conosco. E, primeiramente, teve um acidente que Deus deu. Só que não aconteceu nada com ele, para a honra e glória do nome do Senhor. Nada. E aí, foi passando a semana. Dia 10, meu filho pediu a caminhonete emprestada para poder levar a esposa em Diara, consultar, que ela está grávida. Você não, né, gente? Ô, glória. Então, ele foi, e no meio do caminho, para não bater numa carreta, ele desviou e bateu na caminhonete. Só que aí eu vejo, o Senhor poderia ter livrado ele? Sim, poderia. Mas o Senhor estava lá, o Senhor estava junto com eles, porque do jeito que ficou a caminhonete, irmãos, do jeito que o pneu saiu, aí tá a caminhonete, pneu saiu, mandaram 2 ambulâncias, porque quem passou, cadê? Justo Deus, santo tu és, ó Quem Pai. passou por lá pensou que tinha acontecido algo gravíssimo, mas o Senhor estava lá no meio deles. Eles não falaram nada aconteceu com eles. E Deus, ainda com a infinita bondade dele, sabe o que é Deus fazendo? Caminhonete. Ele ligou para o meu esposo, pai, chorando. Ele falou assim: vocês machucou? Não. Então tá bom. Nós pegou e fomos lá. Foi feio. Mas até mesmo o Senhor abençoou. Até com a arrumada da caminhonete. Já veio, buscou o guincho, já está lá na cidade, lá arrumando. Então o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. A gente tem que orar, sim, jejum, sim, buscar a Deus de todo o coração. Porque Ele sim pode todas as coisas. E não importa, irmãos, se um ou outro fala alguma coisa. Vamos fazer a obra do Senhor. Vamos buscar a honrar os nossos pastores. Porque eles sozinhos não dão conta. Eles sozinhos não dão conta. Eu já falei para eles: eis-me aqui. Não importa o que seja, não quero ficar aqui à frente, qualquer me passar a linha, qualquer lugar que precisar, eu vou. Porque eu quero que a obra do Senhor seja glorificada. Eu quero que essas cadeiras, irmãos, sim, não pessoas de outra igreja para poder vir e ocupar os bancos, não. Pessoas que realmente não conhecem Jesus. Pessoas, sim, como a minha família, que ainda conhece, mas ainda não está sentado aqui nos bancos. É isso que eu quero, para que nós possamos alcançar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Justo Deus, aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, quem quiser, né? Diante dessa palavra, do amor dele por nós. Tem nem muitas palavras, eu vou só compartilhar um versículo aqui rapidamente, porque o Senhor já falou, né? Em Deuteronômio 25, 28, do 1 ao 8. Aleluia. Se vocês obedecerem fielmente à voz do Senhor, o seu Deus, e a todas as leis que hoje
lhes dou, então o Senhor seu Deus exaltará a nação de Israel acima de todas as nações da terra. E as bênçãos virão sobre vocês e acompanharão, resultantes da obediência ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados. Amém? Aleluia! Como também o fruto da sua terra, dos seus rebanhos, das suas crias, das suas vacas, das suas ovelhas. Haverá bênção sobre os cestos de colheita e o seu pão. Haverá bênçãos quando entrarem e bênçãos quando saírem. O Senhor fará com que os seus inimigos sejam derrotados na presença de vocês quando se levantarem contra vocês. Eles marcharão contra vocês por um caminho, mas fugirão por 7 caminhos diante de vocês. O Senhor abençoará os seus celeiros e tudo o que fizerem. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que dá a cada um de vocês. Aleluia. Quantas bênçãos o Senhor tem para nós, se ouvimos a sua voz e obedecemos. Ela começou dizendo: esse propósito, esse tempo é de Deus. Algo tão simples para nós, muitas vezes, um café. Mas quando a gente vai fazer, a gente vê o quanto que a gente está pegando. Obedeça ao Senhor. Não fuja dos princípios, não quebre princípios. Amém? Vamos obedecer, porque as bênçãos do Senhor vão encher nosso campo, nossos celeiros. Vão alcançar nossos filhos, nossos netos, bisnetos. Amém? É uma promessa que Ele tem para cada um de nós. E Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem que minta. Ele é fiel para cumprir. Se obedecerem a minha voz. É isso que Ele fala. Então tenham poder no reino de Deus. Se obedecermos e permanecemos naquilo que Ele falou. Amém? Eu quero chamar os pastores aqui. Nós vamos nos posicionar aqui na frente. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Você que é dizimista, ofertante, e você que não é ainda, você pode vir aqui na frente, que a gente vai estar abençoando você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pode receber oração.
Aleluia, glória a Deus, louvado e exaltado seja o santo nome de Jesus. É isso, a gente ouvir alguns testemunhos fazem com que o nosso coração se alegre, porque a gente vê que o Senhor está atuando. Mesmo nos dias de hoje, Ele continua atuando, guardando as nossas vidas e as vidas de nossas famílias. Amém? E eu estou muito feliz com esses testemunhos que estão vindo até nós, porque é para isso que nós jejuamos, é para isso que nós oramos, é para isso que nós nos separamos. É como ela falou, tem muitas coisas que a gente não consegue vencer sozinha. Sabe por que você está vencendo o café? Porque nós estamos juntos. O jejum é para todos, não é um propósito só de um. A nossa igreja gosta de fazer jejum, gosta de oração, gosta da palavra. E esses jejuns coletivos, ele ajuda, porque você está lá pensando, e esse jejum ele não é específico como o da Bíblia, que você fica se abstendo de alimentos. Esse, na verdade, é uma libertação em forma de jejum, porque você muitas vezes não consegue se livrar do café, outro não consegue se livrar do quê? Da Coca-Cola, outro não consegue se livrar da carne. Pastor, eu não consigo ficar sem carne, já escutei muito isso. Já ouvi muito, pastor, eu não consigo ficar sem carne. Carne vermelha para mim é uma coisa que tem que ter todo dia, tem que ser toda hora, todo momento a gente tem que ter. Mas esses jejuns levam a gente a se libertar de algumas coisas e dizer para nós mesmos: peraí, nós estamos no comando e nós entregamos a Cristo. Primeiro Ele mostra que você está no comando, que você consegue ficar sem, e logo em seguida você fala: Deus, obrigado, está aqui, ó. Eu consegui por causa de você. E aí você passa para Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Então nós vamos continuar firme. Inclusive essa semana é jejum de carne vermelha. Nada de carne vermelha. Amém? Comer frango atleta, ovo atleta. Mas é isso. E a segunda coisa, depois que você vence, você entende que o segredo está na obediência. Você obedeceu ao direcionamento daquilo que foi falado. Se o pastor está junto, eu também estou. Se nós estamos, Cristo também está naquele quarto. Então, assim, é uma cadeia de comando. Jesus está na frente, e aí o pastor também está. Então eu também vou. Porque nunca o diabo vai querer que você jejue, tá? Tá bom? Vocês estão aqui? Amém? O diabo nunca vai querer que você jejue. O diabo nunca vai querer que você ore. O diabo nunca vai querer que você fique lendo a palavra. Porque lendo a palavra vai começar a vir as revelações daquilo que Deus agiu, daquilo que Deus fez nos homens na terra. Então, se tem que jejuar, fica tranquilo, coisa boa, coisa do céu. É Deus que está no comando, Ele quer fazer isso. Ah, pastor, mas esse jejum não vejo como jejum. Bora, vamos junto, experimenta. O que eu sempre costumo falar: experimenta. Temos que experimentar, amém? Hoje à noite de ceia, vamos cear, todos juntos, amém? Isso é muito importante para a gente lembrar sempre, né? O sacrifício de Jesus está chegando aí perto, né? Na semana da Páscoa, a gente vai, né, realmente, né, experimentar um tempo de graça e de unção, um tempo onde a gente relembra fortemente aquilo que Jesus fez. Pastor, quem pode cear? Eu sempre faço essa pergunta, porque tem sempre gente nova no nosso meio, para a gente poder entender. Pastor, quem que pode cear? Todos podem cear. Pastor, mas eu não estou me sentindo apto, eu não estou me sentindo bem. Pode cear. A ceia é um momento de reconciliação. A ceia é um momento de você lembrar que você saiu da escravidão. Os judeus comemoravam todo ano essa data para lembrar a saída do Egito para Canaã, a saída do povo através de Moisés. Pastor, mas eu não estou me sentindo digno por causa disso, isso aqui. Se reconcilie, faça. Jesus não tirou nem Judas da mesa, e os discípulos estavam com ele, e ele falou assim: quem tem um traidor entre nós? E aí ele já começaram a se alvoroçar e falar: quem é
ceia. Então a ceia é abrangente, a ceia ela tem um momento em que pode sim, e naquele momento Judas podia sim se arrepender daquilo que ele pretendia fazer. Então a ceia é uma reconciliação. Pastor, mas eu não sou batizado, eu não me sinto apto. Faça, porque dentro do seu coração, se você já está aqui sentado, é porque você está rumo a um compromisso com Jesus. Amém? Você não vai sentar em qualquer lugar e perder seu tempo só olhando para o nada, uma pessoa pregando. Você já está rumo a um processo em que você quer Cristo e que você quer passar a eternidade com Ele. Amém? Amém, igreja? Vocês estão aqui? Amém? Então, quem pode cear? Todos. Para quê? Para a reconciliação. E quem já é reconciliado, nós vamos então fazer o ato de lembrança. O ato de a gente entender e falar: eu sei que esse pão, esse vinho foi por causa de mim. Amém? Então, mais uma vez, nós sinalizamos para Deus que nós continuamos firmes e fortes. Pode ficar de pé. Nós vamos estar entregando pão, vinho. Comece a refletir, pensar, um momento de reconciliação. Não tema, Jesus está no meio de nós e vai permanecer no meio de nós. Aleluia. Louvado e exaltado seja o santo nome de Jesus. Vai passar o pão, o vinho, você pode pegar. Aleluia. E assim, junto, reunido com os discípulos, ele levantou o pão e ele disse: comei ele, porque esse é o meu corpo, que é partido por vós. Podemos participar todos como?
Aleluia. E da mesma forma, depois de ter partido o pão, ele levantou o cálice bem alto, de pé na mesa. Ele falou: este é o cálice, é a nova aliança do meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Bebei dele todos. Tire um minutinho para falar com Deus e meditar. Glória a Deus. Esse é um momento muito especial porque a gente continua lembrando e é como se a gente dissesse para o mundo lá fora que nós ainda continuamos. Nós ainda estamos de pé porque Jesus Cristo continua com a gente. Amém? Eu fico muito feliz com esse momento porque é mais uma vitória para nós. Conseguimos continuar aqui, firmes e fortes. Muitos têm caído, muitos têm insistido, mas nós continuamos em pé, firmes e fortes. Não por causa da nossa força, mas porque em Cristo é em nós. Amém? Amém? Eu sinto que Ele está na casa, eu sinto a presença dele. Aleluia, santo é teu nome, Jesus, de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Vamos lá então, nós estamos na série, né? Da quaresma, né? O poder da entrega de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o poder da ressurreição de Jesus. Nós vamos para a sexta mensagem, até a Páscoa nós vamos estar falando sobre isso, o poder da entrega de Jesus. Pode aumentar um pouquinho mais, se não quer, poder deixar. Vamos abrir em Marcos 16:6. Vamos começar com Marcos 16:6. Aleluia, santo é teu nome. Marcos 16:6. Quem tem a Bíblia pode abrir. Quem entende, aleluia. A versão está um pouquinho diferente, mas não tem problema não. Não tenham medo. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui.
Vou ler mais uma vez. Ele falando: não tenham medo, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. O túmulo de Jesus é uma das grandes incógnitas para a humanidade. O túmulo de Jesus vazio é uma grande incógnita para os cientistas. Eles sempre tentam ver realmente o que aconteceu e como foi que aconteceu. Mas tem coisas que vão acontecer no reino dos céus que não vai ter explicação. E eles vão procurar toda a eternidade e não vão achar uma explicação que eles querem, porque a explicação já foi dada. O túmulo vazio não foi aberto para que Jesus saísse, mas para que os discípulos entrassem e vissem e provassem da vitória. Muitas das coisas que acontecem no reino de Deus não é para serem entendidas. Muitas das coisas que acontecem no reino dos céus é para serem aprovadas, para serem provadas, para serem sentidas, para serem testadas, para você ter um sentimento quanto àquilo. Muitas das vezes a gente acha que o túmulo foi aberto só para ver que Jesus saiu, mas não, Jesus já tinha saído dali. Não, o anjo abriu para Jesus sair, Jesus já tinha saído. O anjo abriu para que os discípulos pudessem entrar e ver vazio e acreditarem naquilo que Jesus falou, que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Muitas coisas que Deus vai fazer na nossa vida é para mostrar para a gente que Ele está vivo, que Ele está perto. Muitas das coisas que vão acontecer na minha vida e na sua vida é para a gente entender que Ele está vivo. Ele está vivo e Ele está perto de você. Olha só, 1 Coríntios 15, 55 e 57. 1 Coríntios 15, 55 e 57. Coríntios 15, 55 e 57. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não vai ser vencido pela morte. A gente vê aqui que a gente não vai ser vencido pela morte. E é isso uma das grandes coisas que me incentiva a continuar perto de Cristo. É que eu sei que a morte não vai me vencer. Eu sei que a morte não vai vencer você. Nós tivemos um testemunho aqui hoje que a morte perdeu mais uma vez. Por que a morte perdeu mais uma vez? Porque ela não tem mais a chave nem da casa dela. E Jesus aqui diz a hora e o dia daquilo que tem que acontecer em nossas vidas. A ressurreição de Jesus Cristo é o ponto central da fé cristã. Sem ela, o Evangelho seria apenas uma filosofia moral. Em todas as outras religiões, os seus deuses, os seus santos morreram e não ressuscitaram. Na nossa, Jesus morreu e ressuscitou. Você tem noção do que é isso? Ele predizer falando assim: olha, eu vim para ficar com vocês, eu vou ficar com vocês, mas eu vou ter que ir para a cruz, eu vou ter que me sacrificar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele claramente falava isso, ele sabia do seu destino. Você sabe do seu destino? Você sabe daquilo que Deus tem para você nessa terra?
Eu creio que Deus tem profecias sobre a sua vida, tem destinos sobre a sua vida. Eu sei que tem coisas que não aconteceram ainda, tem promessas sobre a vida de vocês que ainda não aconteceram, mas vão acontecer. Eu estou aqui não só como pastor, mas como profeta também para dizer: vai acontecer, vai acontecer. Muitas vezes a gente acha que está morto, muitas vezes a gente acha que morreu alguns projetos e alguns planos daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, mas eu digo para você: não está morto. A última palavra é do Senhor. Se você acha que está morto, não, pastor, não está morto, não, só está engavetado. Comece a tirar da gaveta os planos e projetos que Deus tem para a sua vida. Comece a sacudir a poeira daquilo que estava guardado, porque é isso que acontece quando você começa a sacudir, começa a sair a poeira, começa a vir a clareza daquilo que você mesmo muitas vezes escreveu. Esses dias atrás eu achei uma caixa que eu não achava fazia tempo, e estava lá no apartamento na Goiânia, e quando a gente veio para cá, já quase 9 meses já aqui, e aí eu estava mexendo na caixa e eu tirei um livrinho, estava com poeira, e aí eu comecei a ler tanta coisa que eu escrevi ali, e começou a vir à memória tantas coisas que Deus tem, porque a gente tem essa tendência de Deus começar a falar algumas coisas e a gente guardar, ou é aqui no HD, ou então a gente escreve e deixa lá. Quantas coisas estão guardadas na sua casa, hein? Que você escreveu? Quantas coisas que você orou, que está aqui, ó, guardadinho aqui, ó? E aí? Vai morrer? Não. Nada vai morrer no seu colo. Amém? Amém? Pega aí, segura. Eu aprendi uma coisa: quando sai uma palavra profética, eu pegava, segurava e guardava no meu coração como ato profético. E você acredita que acontece? Quando a gente faz alguns atos proféticos, a gente pega e guarda. Pega aí o que eu estou falando. Nada vai morrer no seu colo. Amém? Nada vai morrer na sua vida. Nada. Porque o homem que ressuscitou dos mortos está com você. O homem que ressuscitou dos mortos visitou o inferno, visitou a morte, pegou a chave da mão delas e saiu e falou: agora vocês não mandam mais em nada. Eu tenho o controle de todas as coisas. Eu comando todas as coisas. Eu venci o mundo. Eu venci a morte. Eu venci o inferno. Simplesmente nós somos co-herdeiros junto com esse homem. Vocês estão entendendo a capacidade e a unção que a gente vai ter? Nós vamos ser co-herdeiros junto com Cristo. Por que a gente anda tão debilitado, tão triste, tão acanhado? Se nós vamos ser co-herdeiros junto com Cristo, nós somos filhos de Deus. A ressurreição é para dizer isso. Não tem nada que segure Deus. Não tem nada que segure os filhos de Deus. Porque agindo Deus, quem impedirá? Se você é filho, quem aqui é pai aqui? Levanta a mão aqui. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Vem, eu quero ver. Bastante. Mexe com teu filho. Mexe com teu filho. Você pode mexer com a pessoa, pode xingar, pode falar o que for, mas se você mexer com o filho dela, aí a coisa fica feia. A pessoa você pode fazer o que você quiser, mas se você fizer com o filho, você não reconhece a pessoa. Eu já vi muitas vezes acontecer isso. Que a direção de alguma coisa está acontecendo contra a pessoa e de repente virar e contra o filho. Ela só falou: meu filho, você não mexe. Mexe comigo. Eu não vou fazer nada. Vou só olhar para você. Mas se você mexer com meu filho, eu vou dizer: Espírito Santo, senta um pouquinho
4 aninhos. Ele pode estar com 20, 30. Você vai tratar do mesmo jeito, falando: você me obedeça. E se alguém mexer com você, você me fala. E se tiver alguma coisa acontecendo com você, você também me avisa. É assim que é filho. Deus é da mesma forma. Ele vê você como filho e como filha dele. E ai de quem mexer com você, ai de quem falar alguma coisa contra você. Ele fala: mexe comigo, não mexe com meus pequeninos. Deus fala assim. Você sabia que Ele fala assim? Mexe comigo, não mexe com meus pequeninos na terra. Nós já temos tantos problemas, tantas situações. Ele fala da mesma forma. E Jesus simplesmente selou essa palavra dele, dizendo: Pai, eles estavam separados de você. É como se a gente tivesse ido para uma terra distante e ficasse algum tempo longe do Pai. E Jesus foi o mensageiro falando: não fica longe do Pai não. Não fica longe do Pai não. Não fica longe do Pai não. No Pai você tem proteção. No Pai você tem alegria, você tem provisão. No Pai você tem amor, você tem respeito, você tem carinho. No Pai, mesmo que você morra, você ressuscita. Quem ressuscitou Jesus? Quem ressuscitou Jesus? Fala para mim, igreja. Quem ressuscitou Jesus? Quem? Participa comigo. Quem ressuscitou Jesus? Deus Pai. Fala comigo. Deus Pai. Deus Pai ressuscitou a Jesus Cristo para mostrar para nós que não tem nada que pare esse mesmo Deus que a gente serve, esse mesmo Deus que a gente acredita. O túmulo vazio é um dos maiores testemunhos do cristianismo. Se os inimigos de Jesus pudessem ter produzido seu corpo, eles teriam feito. O silêncio deles fala mais alto. Se os inimigos de Jesus pudessem ter feito, como hoje a tecnologia quer fazer pessoas iguais a nós, clonar, fazer robôs igual aos seres humanos. Se os inimigos de Jesus pudessem ter feito um clone de Jesus e colocado lá, eles teriam feito. Mas o silêncio deles diante da ressurreição fala alto até hoje, falando: Ele ressuscitou mesmo. Ele ressuscitou mesmo, Ele levantou mesmo e foi para os céus. Ele era realmente o Filho de Deus. Mas os inimigos não podem falar isso, então eles se calam. Mas o maior enigma até hoje é esse presente que Deus deu. É um presente, você tem que acessar. Muita gente aí fora não acredita que Jesus Cristo ressuscitou. Muita gente dentro da igreja não acredita que a ressurreição aconteceu. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso, que mesmo dentro da igreja muita gente não acredita? Eu já ouvi muita gente falando, principalmente em altares, falando: não, a ressurreição não foi bem assim. Mas foi. Foi assim. Foi assim. E é assim. E Ele está vindo até hoje. E Ele deixou esse presente para nós, para a gente acessar. Gente, é um presente, você tem que acessar. Você tem que entender que o cristianismo é um presente de Deus para nós. E nós temos que acessar esse presente. Como que a pessoa faz quando ganha um presente? Ela simplesmente pega. Ó, tá aqui. Ela pega e leva. É ou não é assim? Sim ou não? Ou você pega o presente e fala: não sei se eu pego, não pego. Não, o presente é para você acessar, pegar e levar. É seu. Esse presente da ressurreição, da libertação da morte, é um presente para você. Acesse ele, pegue, experimente ele. Pastor, mas eu estou vivo aqui. Eu estou falando de todo tipo de morte. Morte nas emoções, morte nos sonhos, morte nos desejos. E aí? É uma noite de ressurreição. O que está morto dentro de você? O que está morto
ressuscita. Esse poder da ressurreição Deus liberou através de Jesus Cristo para todas as áreas de nossas vidas. Jesus precisou morrer fisicamente para que ele fosse o sacrifício vivo e perfeito de Deus na terra, mas ele foi lá e ressuscitou. O que você precisa nessa noite? A gente ouve muitos argumentos de que Jesus não ressuscitou, e realmente é difícil para muitas pessoas, principalmente hoje na parte de ensino. A ideologia hoje tira o foco disso totalmente. Vocês sabiam disso? Que os ensinos hoje nas faculdades tiram essa visão? Eles preferem colocar a filosofia de outras do que a filosofia do cristianismo. Platão, Sócrates, vamos falar sobre esses pensadores. Mas e Jesus? Não tem vez. Mas olha por que também, olha o que aconteceu aqui, ó. Olha as teorias que existem aqui, ó. Você já ouviu alguns argumentos que Jesus não ressuscitou. Mas olha só, o corpo de Jesus foi roubado, a teoria da conspiração. Muitos já falaram que isso vem desde a época de Jesus, tá? Falando que o corpo dele foi roubado, que ele não ressuscitou. Essa teoria afirma que os discípulos de Jesus roubaram o seu corpo para fingir que ele havia sido ressuscitado. Como se os discípulos estivessem, animadíssimos com isso. Os discípulos estavam tristes, estavam em depressão, porque o seu mestre tinha sido simplesmente esquartejado naquela cruz, tinha sido moído naquela cruz. Eles não iam ficar pensando em pegar corpo para poder fazer uma conspiração. Mas existe essa conspiração, existe essa teoria de que o corpo de Jesus foi roubado. Outra, Jesus não morreu de verdade. Teoria do desmaio. Essa teoria sugere que Jesus não morreu, apenas desmaiou na cruz devido ao sofrimento, e depois da tumba fria ele teria recuperado a consciência e saído. Mas você vai ouvir isso pelo meio do caminho. Ou os discípulos tiveram alucinações coletivas. Algumas pessoas dizem que as aspirações de Jesus foram apenas, as aparições de Jesus foram apenas alucinações geradas pelo intenso sofrimento dos discípulos. Teorias que tem por aí rodando, teorias que até hoje vêm por aí. Outras dizem que o túmulo foi errado. Alguns dizem que as mulheres foram ao túmulo errado e por isso pensaram que Jesus havia ressuscitado. E aí? Em qual você acredita? Nós acreditamos que Jesus ressuscitou dos mortos e que Ele vive e que um dia Ele vai voltar para buscar a sua noiva com grande poder e glória, e nós vamos se encontrar nos ares com Ele, nas nuvens, e nós vamos participar das bodas do Cordeiro e vamos juntos para a eternidade, e lá não haverá mais pranto, nem dor, nem choro. Você crê nisso? Glória a Deus. Mas na verdade, olha só o que aconteceu aqui, ó. Por que surgiram tantas teorias? Mateus 28, do 11 e 15. Mateus 28, do 11 ao 15. Olha só por que surgiram tantas teorias, e o mundo hoje está impregnado de tantas teorias contra o cristianismo. Porque na própria época eles já fizeram algo. Mateus 28, do 11 ao 15. Os soldados receberam dinheiro. Os soldados que mataram e crucificaram Jesus Cristo receberam dinheiro para dizer que os discípulos vieram de noite e roubaram o corpo de Jesus enquanto eles dormiam. Os soldados que estavam guardando a tumba, o túmulo de Jesus, foram até os sumos sacerdotes, os doutores da lei, e falaram: ó, um anjo abriu mesmo o túmulo, e Jesus não estava lá, já tinha ressuscitado mesmo, nós estávamos lá guardando. Mas os sumos sacerdotes
fala, pega aqui dinheiro, e fala que os discípulos roubaram, que eles violaram o túmulo e levaram o corpo de Cristo. Para cada coisa que Deus faz na sua vida, existirá algo falando contra isso. Para cada verdade que Deus libera, haverá uma mentira para tentar destruir aquilo que Deus quer fazer no meio do seu povo e com o seu povo. Vocês estão entendendo? Por que há tanto disse-me-disse, há tanta fofoca, porque toda vez que Deus vai fazer algo na sua vida e Ele consegue fazer, pode sim haver notícias contra. Você vê o que aconteceu aqui? Eles receberam dinheiro e simplesmente eles saíram falando: não aconteceu nada, é ressurreição. Não, nós estávamos lá, nós estávamos guardando o túmulo. Os discípulos roubaram. E como que você não vai acreditar em quem está guardando o túmulo? Só me diga, como que essa mentira não vai ser disseminada? Mas quem é filho de Deus acredita na verdade. Quem é filho de Deus, a verdade vai até ele. Amém? Quem é filho de Deus, a verdade vai à tona, vai aparecer. Aquilo que falaram contra a sua vida vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Aquilo que lançaram, aquilo que falaram, maldizeram, tudo que fizeram contra você, toda mentira, toda hipocrisia vai cair por terra, porque você é um filho de Deus. Vocês estão aqui, vai cair por terra toda mentira nessa noite, em nome de Jesus. Toda mentira, todo engano do inferno, tudo aquilo que tramaram contra a sua vida vai cair por terra em nome de Jesus, porque a verdade vai vir à tona. A verdade sempre vence. O bem sempre prevalece. Não adianta, podem pagar para libertar a mentira contra vocês, contra a igreja, contra Jesus, mas a verdade sempre virá à tona. E enquanto a mentira destrói, ela corrói, ela mói, ela dói, a verdade é libertadora, a verdade liberta, a verdade alegra, a verdade restitui, restaura. A melhor prova, e aí, pastor, fizeram tanta cena, mas a melhor prova, inventaram tanta coisa, tanta teoria, mas a melhor prova que existe da ressurreição é a igreja, são vocês. Quando pedirem a prova da ressurreição, você fala: você sabe qual é a melhor prova da existência de Jesus Cristo? É a igreja. A igreja continua, a igreja ora, jejua, lê a palavra, a igreja tem transformação, renovação, a igreja tem alegria, tem paz, tem gozo de espírito. Essa é a melhor prova que existe. E uma das provas, quando alguém te pedir a prova, me prova que Jesus Cristo está vivo, a igreja continua atuante, a igreja continua orando e continua curando os enfermos, a igreja continua orando e libertando os cativos. Quando essas provas não tem lei, não tem pensamento humano que derrube a transformação que Deus faz na sua vida, não tem lei humana que derrube aquilo que Deus faz em cada um de vocês. Eu posso ver no rostinho de vocês a mudança, eu posso ver no rosto de vocês a constância daquilo que Deus está fazendo, mesmo em meio à tribulação, à angústia, à dor, mesmo em meio a ventos contrários, porque eu sei que tem muitos ventos contrários para dizer: não vá para a igreja, não faça, não ore, não trabalhe no reino de Deus. Muita coisa acontecendo, mas a constância, a esperança está no olhar de vocês. Escolha viver um relacionamento real e profundo com Jesus, porque Ele está vivo. E eu falo mais uma vez:
nada vai morrer na sua vida quando você está perto de Jesus. Amém? Por quê, pastor? Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Mas termina aí o versículo? Não, pastor. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele fala, se não for por mim. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim, por Ele, por Jesus. Então, gente, Ele continua sendo a ponte. Ele continua sendo a esperança. Pastor, mas eu não vejo esperança, eu só vejo só uma geração perdida. Eu também vejo uma geração perdida. Quem aqui vê uma geração totalmente perdida? Levanta a mão sinceramente. Quem vê? Por favor, ajuda eu a pregar. Quem vê? De verdade. Eu também vejo uma geração que está perdida. Mas há algum tempo atrás, eu também queria parar um pouco e falar, Deus, eu preciso parar um pouco, preciso respirar. Nossa, é muita coisa. E sabe o que Ele falou? Ele falou, você vê uma geração perdida, mas você não vê uma geração morta. E aí mudou meu olhar. Você vê uma simples palavra de Jesus, muda tudo. A geração está perdida, mas não está morta. Deus, mas eu vejo uma geração tão distante. Às vezes eu vejo meus filhos, às vezes parece que eles estão perto de Deus, às vezes não. Graças a Deus eles têm muita sensibilidade em Deus, mas às vezes parece que eles estão, às vezes não estão. Eu vejo, sabe, outros muito distantes. Ele falou, mas eles não estão mortos. Vocês não estão mortos. Essa geração está perdida, mas eu creio que em breve eles vão achar a Cristo. E é isso que faz a gente continuar. É isso que faz a gente continuar de pé, orando, clamando, acordando de madrugada, orando por vocês. Por quê? Porque eles não estão mortos. É mais difícil orar por alguém que está morto do que por alguém que está perdido. É mais difícil orar por alguém que está morto e ressuscitar do que você orar por alguém que está perdido. Então vamos juntos orar por essa geração. Vamos clamar por essa geração. Eu sei que a gente tem problema, eu sei que a gente tem muita coisa para resolver, mas nós precisamos orar. Nós precisamos clamar por essa geração. Amém? Jesus, essa frase é muito linda. Isso aqui foi o teólogo que falou. Isso aqui é muito importante para nós. Jesus não é alguém sobre o qual nós discutimos. É alguém com quem nós nos encontramos. Jesus não é alguém ao qual nós discutimos. Jesus é uma pessoa ao qual nós nos encontramos. Não perca tempo discutindo sobre Jesus. Se tem uma coisa que vocês não vão ver o pastor, talvez na hora possa sim, mas vocês não vão ver discutindo sobre teologia, ou, sabe, caindo em discussões para saber o que está certo e o que está errado. Uma vez que você sabe que você tem que se encontrar com Cristo, porque Ele ressuscitou e Ele está vivo, e Ele voltou e se encontrou com algumas pessoas, e se encontrou com os discípulos, mas os discípulos estavam desanimados, e Ele chegou para encontrar com os discípulos, e Ele falou assim, por que você não acreditou nas pessoas que estavam falando que eu ressuscitei? Os discípulos não estavam mais acreditando que Ele tinha ressuscitado. Eles já estavam discutindo e já estavam em outra coisa, outra questão. E Jesus chega neles e fala, por que vocês não confiaram, não acreditaram que eu estava falando com essas pessoas? Então, gente, Deus vai fazer coisas extraordinárias nesses dias. Não fique tentando entender o que Deus vai fazer com A, com B, com C. Alguns Jesus vai se encontrar cara a cara. Alguns aqui entre nós, Jesus vai ter uma experiência com Ele, face a face. Outras, Jesus vai falar na palavra. Outras, Jesus vai aparecer em sonho. E não adianta a gente ficar discutindo. Será que apareceu em sonho? Será que teve cara a cara mesmo? Será que é Deus mesmo? Será que não é? Não, nós temos um dever e nós temos um propósito de se encontrar com Ele. Ele está vivo e Ele ainda continua proporcionando esses encontros.
Ele ainda continua proporcionando esses encontros. Ainda hoje Jesus continua se encontrando com algumas pessoas? Sim. Porque Ele ressuscitou e foi se encontrar com essas pessoas, para continuar vivo a memória dele, dizendo: ó, se cumpriu aquilo que foi liberado através dos profetas lá atrás. Os profetas liberaram, Isaías liberou, Ezequiel liberou, muitos liberaram daquilo que Cristo ia fazer, o Filho de Deus. Por que Ele se encontra hoje ainda com a gente? Para continuar viva a memória dele, dizendo: Ele está vivo. Ele está vivo. Amém? Isso significa que a vida cristã não é saber a respeito de Jesus, mas sim conhecer Jesus. Conheça Ele. Não fique só sabendo o que Ele fez ou deixou de fazer. Conheça Ele. Como a gente cantou: eu quero conhecer a Jesus. Eu quero conhecer a Jesus. Eu quero conhecer a Jesus. Não fique só sabendo o que Ele fez ou deixou de fazer. Experimente o que Ele vai fazer na sua vida. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Tem tantas outras coisas para a gente falar sobre Cristo. Mas a maior coisa que acontece na vida de um cristão, para confirmar que Jesus Cristo está vivo, se chama transformação. A maior evidência de que Jesus continua vivo é a transformação de pessoas. É transformar Saulo em Paulo. A maior transformação que vai existir na terra é quando as outras pessoas lá fora olharem e ver que realmente a gente se transformou. Eu quero que nesse minuto agora, a gente já está terminando, eu quero que você baixe a cabeça e você pense em um minuto: o que você precisa transformar, ou o que você precisa ressuscitar na sua vida. Jesus está na casa. Pensa, o que você precisa nas emoções? As emoções estão desequilibradas, estão doentes, nos relacionamentos estão quebrados por escolhas ruins. Começa a pensar: sentimento de solidão e abandono, o que está pesando em você? Vícios e mau hábitos, traumas e feridas, o que está precisando ser transformado ou ressuscitado na sua vida? Começa a pensar. O que precisa ser transformado? O que precisa ser ressuscitado? É hoje. Hoje é o dia. O que está precisando? Emoções. As emoções estão desequilibradas, estão doentes. Vou falar mais uma vez: o que está pesando na sua vida? Relacionamentos quebrados, por escolhas ruins. Você hoje se encontra triste por causa de relacionamentos que você teve, tem ou não tem mais. Foram por escolhas ruins. Sentimento de solidão e abandono. Você está se sentindo sozinho? Pastor, eu estou sozinho, me sinto sozinho, abandonado. O que é? Feche os olhos. Feche os olhos. Não olhe para quem está do lado. Feche os olhos se você, Jesus, está na casa. O que é a falta de fé? O que está pegando? O que está pesando? O que está travando você? É falta de fé para viver o sobrenatural? Culpa pelos erros cometidos no passado? Solta o passado. Solta o passado. Ira, falta de paciência nos relacionamentos. O que está pesando? Analise, veja. Ele passou e canta, ele passou e canta. Ele passou e canta, ele passou e canta. E ele passou. Pense um minutinho. Pai, em
Deus, sopra sobre nós agora. O que está travando o teu povo, Deus, de avançar, de alcançar a terra prometida, Pai? O que está fazendo eles andarem em círculo? Quebra essas cadeias, esses grilhões. O que está fazendo o seu povo andar em círculo? Pastor, parece que eu dou uma volta e chego sempre no mesmo ponto. A minha vida não consegue andar em linha reta. Começa a liberar, começa a liberar os grilhões agora, em nome de Jesus. Começa a liberar agora, começa a liberar. Pastor, eu fui até um ponto e acabei voltando, retrocedendo tudo aquilo da minha vida. Em nome de Jesus, nessa noite, que o Senhor possa lançar você. Eu vejo como se fosse um estilique muito grande, e o Senhor quer colocar você e lançar você para o seu destino profético. Você precisa ir para o seu destino. Tem muito mais, tem muito mais, tem muito mais, tem muito mais. Não é só isso, a sua vida não é só isso. Existe uma ressurreição, existe uma transformação muito grande. E não é à toa que o Senhor está transformando a sua vida. Não é à toa que o Senhor está agindo na sua vida. E rebaixou e canta, e baixou e canta. E rebaixou e canta, e baixou. Eu sei que cansa. Eu sei que cansa a caminhada. Mas o Senhor pode renovar você. Que o Senhor possa te ajudar a desengavetar todos os projetos que estão engavetados em 2025 e você possa colocar em prática. Tudo aquilo que está guardado, que você possa colocar em prática em 2025. Você não vai se achar entre os fracassados que não conseguiram colocar em prática todos os dons e ministérios que o Senhor colocou em tuas mãos. Porque você vai colocar em prática. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Ele está voltando. O mundo já sabe disso. Os cientistas já sabem disso. Todos falam aí fora. Nós já sabemos que tem um fim próximo. Eles não sabem qual é o dia e qual é a hora. Nem Jesus sabe, só o Pai. Mas já está determinado. Mas nós vamos conseguir vencer. E nós vamos conseguir angariar muitas almas para Cristo. Nós vamos conseguir encher o céu. Nós vamos saquear o inferno e encher o céu. Porque o Senhor está presente. Nós vamos conseguir jejuar, orar. Nós vamos conseguir ler a Bíblia e entender a Bíblia. Nós vamos entender a revelação de Jesus Cristo. Nós estamos entrando sim no Apocalipse. O Apocalipse está acontecendo. E o Apocalipse nada mais é do que a revelação de Cristo. Apocalipse é a revelação do Filho de Deus em sua plenitude, como nenhuma outra geração viu. Quando ele voltar, ele vai voltar de uma forma, num corpo glorificado, de uma forma extraordinária, como nenhuma outra geração viu a Cristo. Eles vão ver, e o livro de Apocalipse revela isso. E nós vamos sim estar ao lado de Jesus. Nós não vamos se encontrar desanimados, tristes. Nós vamos se encontrar alegres e felizes, para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero fazer aqui só um apelo e o último para a gente orar e ir embora. Quem nessa noite, se tem alguém aqui, pode vir aqui à frente. Se tem alguém aqui que quer se reconciliar com Cristo, que quer se entregar a Cristo. Pastor, eu quero aceitar a Cristo como meu Senhor e Salvador. Até hoje eu não aceitei, não tinha essa oportunidade, eu não entendia isso. Ou então, o segundo apelo é: pastor, eu não estou conseguindo orar. Eu não orava mais como antes. Eu não estou conseguindo ler a Bíblia mais como antes. Eu não estou conseguindo jejuar como antes. Se tem alguém no nosso meio que está esfriando na fé, que vem aqui à frente, eu creio que hoje é uma oportunidade muito grande de você aquecer a sua fé e o seu amor novamente. Então é uma oportunidade de ouro para que você possa se restabelecer com Cristo, para que você possa restabelecer a conexão com Ele, em nome de Jesus. Se tem alguém no meio de nós precisando aceitar a Cristo ou se reconciliar na questão de busca e intensidade
do amor e da paixão de Cristo, pode vir aqui na frente. É o último apelo e nós vamos orar para ele ir embora. Aleluia. Glória a Deus. Não tem ninguém. Mais 10 segundos. Aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Estenda as mãos em posição de receber. Em nome de Jesus agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti. E que o seu rosto seja sobre você e Ele te dê a paz todos os dias da sua vida. Eu te abençoo por uma semana extraordinária. Vão em paz. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Uma semana de portas abertas. Em nome